Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$ 15.000 por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer ter você aqui comigo. E hoje nós vamos falar de sistema de hidrantes. Lógico, nós vamos passar de uma forma bastante rápida, talvez dando alguns toques aí para vocês, mostrando algum material e a forma como fazer o sistema de hidrante dentro de uma edificação e demonstrando para o bombeiro como foi feito aquele cálculo hidráulico, como está distribuído os hidrantes dentro de uma edificação. A ideia é mostrar talvez aí algum projeto que já foi feito e mostrar a lógica do cálculo hidráulico, tanto ali na planta baixa, tanto na isométrica, e mostrar uma planilha de cálculo aí que a gente utiliza, tá bom? Então, a ideia é essa, mas primeiro eu só queria falar para vocês da importância do engenheiro e do arquiteto entender sobre projetos de bombeiro e, nesse caso específico, entender sobre hidrantes, tá? Algumas pessoas, muitas vezes até de forma válida, né, criticam, falam que é muito difícil, né, que é difícil gerar renda com projetos de bombeiro e etc, né. E na verdade, se você for trabalhar apenas com os projetos simplificados, eu entendo que é a porta de entrada para esse mundo, né, realmente vai ser difícil você gerar uma renda de 15, R$ 20.000, aí porque a concorrência é muito grande. Tudo que é muito simples, né, tudo que é muito fácil, você tem aquela gama enorme de pessoas fazendo, né. E com os projetos de bombeiro não poderiam ser diferentes. Nós temos basicamente 3 tipos de projetos de bombeiro, tá. Nós temos os projetos simplificados, nós temos os projetos técnicos, então projeto técnico simplificado, temos os projetos técnicos e nós temos os projetos técnicos temporários, tá. Onde que tem ali mais, onde que se demanda mais conhecimento, tá. Onde se demanda mais conhecimento são nos projetos técnicos temporários, tá. Vou explicar a diferença rapidamente entre eles, tá. E o porquê que você, se você quiser trabalhar com projetos de bombeiro, você começa pelo simplificado, mas você tem que ter a visão de que não existe apenas o simplificado, né, e não ficar só ali, porque senão você vai ser mais um, tá. Você não vai se diferenciar nesse mercado. Tem muita gente que não enxerga algo além dos projetos técnicos simplificados e por isso, hoje a gente vai bater um papo rápido sobre hidrantes, mas, o mais importante do que bater esse papo sobre hidrantes é você ter a noção de qual a importância, do quanto é importante você conhecer sobre hidrantes. O porquê que eu tenho que conhecer sobre hidrantes se tem os projetos técnicos simplificados, né? Bom, primeiramente, os projetos técnicos simplificados, eles são as edificações pequenas, as edificações de menor risco, de mais facilidade para a regularização do bombeiro. Por exemplo, você pega uma padaria, tá? O que você tem de sistema de proteção e combate a incêndio numa padaria pequena, né, que é 99% provavelmente das padarias. Você vai ter uma proteção por extintor. Extintor, sinalização e saídas de emergência, tá? No caso da padaria saídas de emergência, normalmente você tem um público muito pequeno, a própria porta de entrada é a porta de saída. Você não vai ter que resolver nada muito brilhante. A proteção por extintores, você vai distribuir os extintores conforme o caminhamento, conforme o tamanho, mas muito provavelmente na área comum da padaria e na parte interna você vai precisar de 2 extintores, talvez 3. Então, não demanda um conhecimento enorme, né. No máximo você vai ter uma central de GLP que vai demandar mais um extintor, vai demandar sinalização para essa central, a sinalização em cima de cada um dos extintores, tá. Então, existe, lógico, tem que ter um conhecimento, mas é um conhecimento, mediano, baixo, você não precisa ser nenhum expert em todos os sistemas para regularizar uma padaria, um sistema simples, uma loja de roupa, né, uma loja de roupa de rua com 50, 60, 80 metros quadrados. Basicamente é a locação desses equipamentos e saber cadastrar
no site do Corpo de Bombeiros, saber cadastrar essa edificação, que é basicamente colocar os dados, saber a carga incêndio dessa edificação e basicamente tá regularizado, né? Pagar a taxa, colocar alguns documentos que o bombeiro solicitar e tá regularizada essa loja de roupas, né? Então, para esse tipo de serviço, você tem muita gente. Quando você tem muita gente prestando um serviço que toma pouco tempo, o preço ele é mais baixo, não é desprezível, tá? Se você tiver uma boa quantidade de clientes, não é desprezível você trabalhar com projeto técnico simplificado. Porém, aqui em São Paulo, hoje está assim, né? Projeto técnico simplificado, os projetos de até 1.500 metros quadrados. Aí, dependendo do uso, né, local de reunião de público, ou se tiver vários pavimentos, pode ser que seja um projeto. Mas, em regra, até 1.500 metros são os projetos simplificados, tá? E com isso, gente, nós temos a facilidade de aprovação. Porém, mesmo nos simplificados, aqui em São Paulo, nos outros estados não, tá? A maioria dos estados, a partir de 750 metros quadrados, em regra, alguns a partir de uma área um pouco maior, né? Mas a partir de 750 metros quadrados já passa a ter que ter um projeto. Por quê? Na maioria das edificações já tem que ser instalado o sistema de hidrante, alarme e iluminação de emergência. E aqui existe a diferenciação de preços, existe a diferenciação do trabalho que tem que ser prestado para essa empresa. A partir de 750 metros quadrados, em regra, aqui no estado de São Paulo, porque tem algumas atividades que não precisam de hidrantes, né? Uma metalúrgica, por exemplo, um depósito de pedra, não tem lógica ter hidrante. Então, essas são isentas. Mas a grande maioria das edificações você tem que ter um sistema de hidrante, alarme, iluminação de emergência, além, lógico, dos extintores, sinalização, saídas de emergência, que vão para todas as edificações. E aí você tem que prestar esse serviço de mostrar para a pessoa, de falar para a pessoa onde tem que ser instalados os extintores através de um projeto, né? Aqui em São Paulo, o bombeiro não analisa os projetos até 1.500 metros quadrados, mas o engenheiro ele tem que instalar de forma correta os equipamentos. E a melhor forma é, lógico, fazer um projeto até 1.500 metros quadrados, mesmo que seja só para o proprietário poder correr atrás da pessoa que faz a instalação. Você faz um projeto até 1.500 metros quadrados e não apresenta no bombeiro. Mas se for acima de 1.500 metros quadrados, passa a ser um projeto técnico. Na maioria dos estados, a partir de 750 metros quadrados, como precisa de hidrantes, já se apresenta um projeto no bombeiro. Então, aí vai da legislação de cada corpo de bombeiro. Aqui no estado de São Paulo, achou-se por bem não cobrar um projeto, até por conta do volume. O bombeiro não dá, teria que colocar muita gente trabalhando e analisando esses projetos. Então, ele passou a analisar apenas acima de 1.500 metros quadrados, entendendo que abaixo de 1.500 metros quadrados, né, acima de 1.500 e abaixo de 1.500 precisa de hidrante, mas o bombeiro não analisa, o engenheiro tem que ser capaz de projetar esse sistema, tá? E aí surgiram vários problemas, né? Muitas edificações com a instalação errada, uma bomba de incêndio menor, um reservatório menor, ou pior, né, um reservatório maior do que precisa. Então, de fato, é um problema muito grande, tá? Então, basicamente, pessoal, o que eu estou tentando demonstrar para vocês é que vocês têm que saber locar, fazer cálculo, desenhar o sistema de hidrantes, porque é ali que está o ouro, né? É ali que você, com um projeto, você vai ganhar para 10 projetos técnicos simplificados, tá? Você vai ganhar para 8 projetos técnicos simplificados, e se você tiver uma metodologia, você vai fazer de forma muito rápida e simples, tá? Qual a importância? A importância de você saber trabalhar com projetos técnicos é que você se diferencia no mercado, e você se diferenciando no mercado, você gera um conforto para você e para sua família. Você vai ter uma maior renda, você vai ser talvez a referência aí na sua região, você vai ser a referência para projetos técnicos, você vai ser a pessoa que consegue aprovar os projetos técnicos no bombeiro e vai ser a pessoa que passa a confiança para o seu cliente, tá? A gente bate esse papo, continua numa próxima aula, porque senão a gente não entra aí no sistema de hidrantes. E a gente já começou a falar de hidrantes numa outra aula, e eu vou voltar aqui no início da instrução técnica, tá? Essa aqui é a instrução técnica 22. Eu vou fazer diferente, eu vou vir aqui, ó, no site do Corpo de Bombeiro,
A gente tem aqui, ó, aqui no estado de São Paulo, cada estado é diferente, tá? Eu não sei porque nesse computador não está aparecendo, mas normalmente aparece aqui, ó, prevenção e combate a incêndio. Você clica em cima e você entra praticamente no que se tem aqui embaixo. Aí você tem aqui a simulação de taxa, legislação, aqui algumas consultas de documentos, mas o que importa aqui é legislação, tá? Praticamente todos os estados têm esse padrão aqui, é muito parecido para você consultar legislação. Nós vamos ver a instrução técnica de número 22, ó, instruções técnicas. Qual a instrução técnica que eu quero? 22, que é de hidrantes. Em alguns estados muda o número, tá, gente? Aí vocês procuram aí sistema de hidrantes e mangotinhos, mas vai ser praticamente uma cópia aqui da legislação de São Paulo, tá? Com algumas mudanças às vezes, tá? Essa instrução técnica, ela tem tudo que a gente precisa saber sobre sistema de hidrantes. Tudo que a gente precisa aqui para fazer o projeto de hidrantes está aqui dentro, tá? Então eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Pretendo ficar 5 minutinhos aqui, depois a gente vai ver uma isométrica, tá? Como é uma isométrica, qual é a lógica do cálculo hidráulico, tá? Aqui é a forma que tem que se instalar o registro de recalque, que é o equipamento que o bombeiro usa para jogar água dentro da edificação. O bombeiro pode parar o caminhão dele na frente da edificação, conecta a mangueira dele aqui, liga a bomba de incêndio do caminhão e pressuriza a rede e joga água dentro da rede, tá? O bombeiro, o registro de recalque é importante por isso. Forma de acondicionamento de mangueira, que pode ser em zigue-zague ou aduchada. Você enrola a mangueira, bota as duas pontas juntas e vem enrolando da extremidade para a ponta da mangueira. Ah, que coisa simples que você vai só passando rapidamente. Aqui fala um pouquinho de cálculo, tá vendo? De dimensionamento do sistema. A gente vai olhar. Aqui fala também, se eu não me engano, da distribuição, tá? A norma pede que a gente tenha um ponto de hidrante nas proximidades da entrada principal ou nos pavimentos, nos demais pavimentos perto da escada. Então eu tenho que ter um hidrante a não mais de 5 metros da porta de entrada principal e a não mais de 5 metros das escadas nos demais pavimentos, tá? E aí a gente vem passando aqui, ó, a quantidade de mangueira, tá? A gente, se tiver hidrante externo, nós podemos usar até 60 metros de mangueira. Em regra, dentro da edificação, a gente pode usar 30 metros de mangueira, tá? E na parte externa, se eu botar um hidrante afastado da edificação, eu posso utilizar até 60 metros de mangueira, desde que esse hidrante esteja afastado 1,5 vezes a altura da parede que está ali, que a mangueira vai entrar na edificação. Então, se eu botar externamente afastado 60 metros, e o que é mais comum, se o hidrante estiver dentro, 30 metros de mangueira, podendo considerar 10 metros de jato. A partir daí, toda a área tem que estar coberta e eu consigo distribuir os meus pontos de hidrantes, tá? Então, basicamente é isso aí. Aqui está falando de entrar pelo menos 1 metro dentro de cada ambiente, ou seja, para você considerar os 10 metros de jato, se você está entrando dentro de um galpão. Lógico, o seu jato ele alcança tudo. Porém, se você tem um cômodo ali dentro, para que você considere os 10 metros de jato, a sua mangueira tem que entrar pelo menos 1 metro dentro do galpão e não ter obstáculos, né? Dentro do ambiente, né? Então você tem uma divisãozinha ali dentro, uma sala, você tem que entrar 1 metro ali, e se você tiver divisória, você não vai contar o jato, apenas se você entrar realmente dentro de cada ambiente. Tá? Então essa é a regra. Você tem que verificar isso daí, o bombeiro verifica isso aí. Você tem que considerar o layout interno para que possa ser realmente considerado também os 10 metros de jato. Pessoal, e aí, aqui continua, aqui fala do cálculo hidráulico, nós temos basicamente duas fórmulas, né, para o cálculo hidráulico, que a gente aplica, na verdade, essas duas fórmulas aqui, ó. Aqui você tem uma fórmula universal para perdas de cargas localizada, para quem fez aí a engenharia, com certeza viu isso aqui na mecânica dos fluidos, né, que essa fórmula básica aqui, e nós temos outra fórmula aqui de Hans-Willis também, que você aplica para os sistemas. Aqui é a primeira tabela que aparece, ela fala do índice de rugosidade, aqui vamos falar que é esse fator C, né? Dependendo do material que você utiliza, você tem um índice de rugosidade. Quanto maior o índice de rugosidade, você tem menos perda de carga por atrito na tubulação. Ou seja, um sistema que utiliza aço galvanizado, você tem 120 de índice do fator C. E já no tubo de plástico, 150.
Como esse índice de rugosidade ele está aqui, ó, na parte do denominador, eu não lembro muito bem da parte lá de matemática, mas você tem um número negativo aqui em cima, esse C ele vai estar na parte de baixo aqui de uma fração. Então, quanto maior o número aqui, menos você vai perder carga, tá? Então, você tem menos atrito num tubo de cobre do que num tubo de aço. Basicamente é isso. Tubo de cobre, um tubo de plástico, você tem o índice C de 150. Já vamos dizer aqui, ó, no ferro fundido, você tem um índice de 100, tá? Normalmente a gente usa aqui, ó, o aço galvanizado, 99% das vezes. E aí o índice de rugosidade, ele é 120, o fator C é 120, tá? Isso aqui é importante para, na hora que você for fazer o cálculo, você tem que escolher o tipo de material que você está usando e dependendo do tipo de material, você tem esse índice de rugosidade. Aqui a gente tem a fórmula de velocidade, né? Que é a vazão dividido pela área, é a velocidade com que a água está passando dentro do tubo, e isso é importante porque a norma ela limita a velocidade na maioria do trecho a 5 metros por segundo. E entre bomba de incêndio e reservatório de incêndio, a 3 metros por segundo ou 2, dependendo se a sucção for negativa ou positiva. O que significa isso? Isso aqui é de muita importância. Por quê? A depender da velocidade da água, se estiver muito rápida, se estiver acima de 5 metros por segundo, você tem que aumentar o diâmetro do tubo, né? Você aumentando o diâmetro do tubo, você aumentou a área e diminuiu a velocidade, tá? Isso porque senão a pressão fica muito alta na ponta da mangueira. Basicamente isso aí, tá? E aí a gente vem aqui falando de reservatório de incêndio, aqui fala um pouquinho de esguicho, então aqui a gente tem aqui um pouquinho de cada matéria, de tudo que você precisa, de todos os equipamentos, de todos os componentes que fazem parte do sistema de hidrantes, tá? É muita coisa que é aplicável para a pessoa que faz a instalação e muita coisa é aplicável para quem realmente está fazendo o projeto, tá? E aí a gente vem continuar caminhando aqui, nós vamos chegar aqui, pessoal, ó, nas tabelas. Nós temos a tabela 2 e a tabela 3, elas são muito importantes para nós, tá? A tabela de número 2, eu vou falar primeiro da tabela 3, tá? A tabela 3 é onde nós descobrimos que tipo de sistema que nós vamos instalar na nossa edificação. Se é um sistema tipo 2, 3, 4 ou 5. Tem o sistema tipo 1, que são os mangotinhos, tá? Mangotinho é aquela mangueira mais dura que fica enrolada num carretel e a pessoa simplesmente pega ali e sai correndo. Ela é de mais fácil manuseio, mas é um sistema mais caro e normalmente não é um sistema utilizado, tá? Só pode ser utilizado para risco baixo e normalmente não se utiliza. Se utiliza o sistema de hidrantes, tá? Então, normalmente a gente vai utilizar o sistema tipo 2, 3, 4 ou 5, tá? Sendo que o sistema 5 são hidrantes duplos. Normalmente eles estão em shoppings, em depósitos, com alta carga de incêndio ou numa indústria química, você tem hidrantes duplos. O restante dos sistemas 2, 3 ou 4 são hidrantes com expedição simples, apenas uma boca ali em cada hidrante, não duplo, tá? Basicamente isso. E como eu sei que tipo de sistema utilizar na minha edificação? Primeiro eu classifico a minha edificação, tá? A minha edificação é uma escola. A escola é grupo E. A minha edificação é um prédio residencial, uma torre residencial, é grupo A. Então, eu sabendo qual é a minha edificação, por exemplo, comércio, grupo C, tá? Aí eu vejo se o meu comércio é alta, média ou baixa carga de incêndio, eu posso ter C1 ou até C3, C1, C2 ou C3. C1 comércio de baixa carga de incêndio, C2 comércio de média carga de incêndio e até alta, o C2, tá? O C2 é exceção, o C3 são shoppings, tá? E algumas edificações só que não são shoppings, que são classificadas como C3, tá? Mas aí aqui eu tenho, gente, ó, todas as edificações estão aqui em cima, ó, todas. Então eu tenho o grupo A, o grupo B deve estar por aqui, ó, o grupo B, que são hotéis e assemelhados hotel, motel e alojamentos, né, estão aqui no grupo B. Eu tenho o grupo C, que são os comércios, grupo D, que são locais de prestação de serviço, aqui também tem o grupo D. E aí eu vejo, é D1, D2, D3, D4. Por exemplo, se eu pegar aqui local de reunião de público, são grupo F, ó, F1, daí eu devo ter aqui, ó,
F1, F2 é igreja, eu não sei todos de cabeça, tá, gente? F8, restaurante, F6, local de reunião de público, é salão de festa, e aí vai. Dependendo de como você classifica a sua edificação, você vem aqui, vamos pegar um restaurante, ó, F8. Cadê o F8? Tá aqui, ó. F8 tem 300 megajoule, ó, restaurante. Então eu tenho um restaurante. O meu restaurante, aqui tem a área construída, ó. O meu restaurante tem até 2.500 metros. Para o restaurante eu vou usar o meu sistema tipo 2, daí nós vamos olhar o que é sistema, com um reservatório de incêndio de 8.000 litros, tá? Importantíssimo. Cheguei aqui ao tipo do sistema e cheguei ao tamanho do meu reservatório. Não, eu tenho um comércio, que é o C2, ó, acima de 1.000 megajoule. Um comércio com 1.200 megajoule, 1.100 megajoule. Esse megajoule é a quantidade de material calorífico que eu tenho, material combustível que eu tenho dentro da minha edificação, que é a quantidade de material, de potencial calorífico que eu tenho ali para queima dentro do meu ambiente, tá? Eu tenho uma tabela própria, a instrução técnica 14, que eu vou lá e vejo a carga incêndio para cada tipo de edificação. Mas na verdade a carga incêndio, esse megajoule, vamos dizer, é o estoque, se for uma loja de roupa, tecido, é esse material que eu tenho para uma queima dentro desse ambiente, tá? Então, eu vejo lá na instrução técnica 14, eu acho qual a carga incêndio, classifico a minha edificação e aí vejo qual o tipo de sistema. Então, vamos dizer que eu tenho um comércio com alta carga incêndio de 5.000. É difícil ter um comércio com 5.000 metros, mas às vezes a gente tem nessas lojas, por exemplo, de 1,99. Hoje, às vezes a gente tem lojas grandes, né? Então, vamos dizer que eu tenho um C2, tá? Acima de 1.000 megajoules ou de 1.000 para cima, com 5.000 metros quadrados. Eu estaria aqui. Um sistema tipo 4 com 32.000 litros de água. Basicamente, aqui eu achei o sistema e achei a quantidade de água. Ó, sistema tipo 4, reserva técnica de incêndio, 32.000 litros, tá? Então, achei, ó, tem o sistema tipo 3, por exemplo, se eu tiver aqui um B2, que é hotel. Um hotel, ó, vamos dizer que eu tenha um hotel com 15.000 metros quadrados. É comum ter uma torre aí, um hotel grande. Hotel, 15.000 metros quadrados. Ó, de 5 a 10, de 10 a 20. Um hotel de 5.000 metros quadrados é um sistema tipo 3 com um reservatório de incêndio de 35.000 litros. Achei aqui tudo que eu preciso para iniciar meu cálculo. Opa, vamos ver agora os sistemas, né? Olha, vocês lembram do sistema tipo 3, né? 35.000 litros? O que é o sistema tipo 3? Ó, eu preciso ter um esguicho de 40 milímetros, que é 1,5 polegada, é um esguicho comum, tá? Mangueira de incêndio de 1,5 polegada também, e 30 metros de mangueira, lógico, se a mangueira for interna, se ela for externa eu posso usar até 60 metros. Expedição simples, é o hidrante simples, tá? E a vazão na válvula do hidrante mais desfavorável, 300 litros, tá? Alguns estados pedem essa vazão e a pressão lá na ponta da mangueira. Aqui no estado de São Paulo pede a vazão e pressão no hidrante, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? É só a planilha de cálculo aí que muda. E a pressão mínima que se pede no sistema tipo 3, ó, 40 MCA, 40 metros de coluna d'água de pressão no hidrante, aqui no caso de São Paulo. Em alguns estados, por exemplo, Minas Gerais, pede na ponta do esguicho essa pressão. Aí a gente tem que calcular, por exemplo, em Minas, a gente calcula a perda de carga na mangueira e a perda de carga no esguicho. Aqui em São Paulo, a gente calcula a perda de carga apenas até o hidrante. O que é a perda de carga? A gente já vai falar sobre isso já já, tá? Mas vamos terminar de passar rapidamente. Então a gente achou aqui, ó, o tipo da nossa edificação, acha o tipo, a gente classifica a nossa edificação, vê quantos metros de área tem construída, e assim a gente consegue achar o tipo do sistema e o tamanho do reservatório. Simples assim. Achou o tipo do sistema, a gente pega aqui pressão e vazão mínima, no caso do estado de São Paulo, no hidrante, no caso de outros estados, na ponta da mangueira. E aí, pessoal, a norma continua falando para nós. Aqui fala dos componentes que a gente tem que ter na caixa de hidrante, né? Tem que ter mangueira, chave de mangueira, esguicho, né? Aqui já é para o sistema tipo 1,
aqui o mangotinho, né? Não vem muito ao caso. Ó. Aqui mostra o sistema de mangotinho. Ó. O mangotinho você tem um carretel, né? E você tem aqui o esguicho já tudo acoplado. Simplesmente a pessoa pega, liga, lógico, aqui, né? Só pega aqui e sai correndo para onde estiver pegando fogo, né? Aí nós temos aqui alguns anexos, por exemplo, o anexo de reservatório. Aqui, gente, tem algumas coisas importantes, né? A forma que você tem que ligar o reservatório. Esse nível X da água, isso aqui é importantíssimo. Olha só, o que é o nível X? Ó? É o espaço que eu tenho entre a minha tubulação e abaixo da tubulação. Por exemplo, eu não posso pôr a minha tubulação grudada junto ao fundo do reservatório. Eu tenho que deixar minha tubulação aqui está indo para a bomba de incêndio, tá a captação de água. Eu tenho que deixar aqui esse B, o D é o diâmetro do tubo e o A acima do tubo, tá? Aqui está mostrando um poço de sucção. Se eu não tivesse poço de sucção, esse nível X da água, que estão esses três espaços aqui, ó, A, D e B, eu tenho que considerar essas dimensões. Ó. Por exemplo, o diâmetro do meu tubo é 65, a distância A vai ser 250, a dimensão B vai ser 80. Ó. 250, 80 e 65. Esse espaço eu não conto para minha reserva de incêndio. Então, se eu tenho aqui um poço de captação, ótimo. Se eu não tenho, toda a parte de baixo da minha reserva eu não posso contar. Nesse caso aqui, essa soma dá 39 centímetros. Então, vamos dizer que eu tenho um reservatório alto, os últimos 39 centímetros eu não conto. Aí eu sou obrigado a ter um reservatório de 12 mil litros. Na verdade, ele tem que ter um pouco mais por conta do nível X da água. E isso aqui muita gente não vê. Então, às vezes, o meu reservatório tem que ser de 12.500, 13 mil litros. Lógico, depende do diâmetro do reservatório. Eu não conto essa parte final do reservatório, tá? E aqui vem mostrando para nós, né, quando a captação é por baixo, mas tudo aqui está tratando do nível X da água. E aí vai continuando, gente. Então, aqui já começa a falar de bomba de incêndio, né? Como é a captação, o sistema de ligação de bomba, de automação da bomba de incêndio. Isso aqui é mais para quem vai fazer a instalação, tá? Normalmente a gente no projeto só coloca uma esquemática, né? E quem vai fazer a ligação que tem que realmente, lógico, cumprir o que você pôs no projeto, mas é um detalhe, né? E a pessoa tem que saber fazer e o bombeiro vai conferir em loco, tá? Aí fala de detalhes aqui. Aqui é quando você tem uma captação. A bomba de incêndio aqui ela está acima do nível do reservatório, tá vendo? E aqui é um outro esquema para captação. Aqui você tem que ter sempre uma bomba de escorva. E esse tipo de captação ela não pode ser utilizado para o sistema tipo 4 e tipo 5, só para o sistema tipo 1 e tipo 2, tá? Eu já vi muita gente errar nisso aqui e a pessoa ter que construir. A pessoa construiu a caixa d'água, né, o reservatório de incêndio subterrâneo e deixou a bomba em cima, e não poderia. E aí depois teve que se virar e refazer o trabalho todo de novo. Então é importante realmente conhecer bastante. Aqui fala da ligação independente da bomba de incêndio, que você tem que, antes de entrar no relógio, você tem que captar. Olha, aqui tem a esquemática, né? Antes do relógio de energia, você já pega a energia para a bomba de incêndio, de forma que, se você desligar a chave geral, você não desliga a bomba de incêndio. Por quê? Porque no incêndio, a primeira coisa que você faz, você desliga a chave geral, né? E aí você desligaria o sistema de hidrantes, né? Mas não, você faz essa ligação aqui antes da chave geral, de forma que você nunca desligue a bomba de incêndio. Aí mostra aqui esquemas de isométrica, tá falando quando a bomba é de reforço, né? Quando o reservatório é elevado, a bomba de incêndio, eles chamam de bomba de reforço, né? E aí vai, gente. Aqui importante, aqui, ó, nós podemos falar numa outra aula, até vou deixar para a próxima aula para nós falarmos dos casos de isenção de hidrantes e mangotinhos, é quando você não precisa do sistema de hidrantes e mangotinhos, e vou mostrar na prática, tá? A próxima aula eu vou mostrar uma isométrica, vou mostrar uma planta baixa ali com os hidrantes distribuídos, vou mostrar a isométrica e vou mostrar a planilha de cálculo hidráulico e vou mostrar a lógica em cima do cálculo hidráulico, tá? Os casos de isenção são muito importantes,
Porque também eu já vi algumas edificações que não precisariam do sistema de hidrantes estar com o sistema de hidrantes. O projetista simplesmente colocou, não desconhecia muito provavelmente que para aquele local não precisaria do sistema de hidrantes. E aí acabou colocando e o bombeiro acabou aprovando, né? Ele aprova. Se a pessoa falou, pô, que legal, o cara tá tendo um cuidado excessivo aqui, né? Tá colocando um sistema que não precisaria, mas de repente fez o proprietário gastar muito além do que é necessário. Então a gente vai falar sobre casos de isenção, áreas que não contam para sistema de hidrantes e dar uma olhada em toda a parte de isométrica e um pouquinho mais na parte prática aí sobre os sistemas de hidrante, tá bom? Beleza, pessoal, eu agradeço muito aí a atenção de vocês e eu espero vocês aí no nosso próximo vídeo para a gente bater mais um papo.